Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Create. Esse é mais um episódio do podcast da NSK, um podcast que foi pensado para ter aqui conosco dentistas, usuários, clientes da NSK que vão contar um pouquinho da sua história, da sua odontologia e como a NSK fez parte das suas vidas. No episódio de hoje, eu tenho a honra de receber aqui o meu grande amigo, o Dr. Mário Santana. Mário, que satisfação, cara. Obrigado, cara, de ter vindo e estar partilhando desse momento e desse episódio aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Chico, muito obrigado. Eu que agradeço. Sabe que para mim é uma honra estar aqui. Eu, no caminho, vim pensando sobre isso. Falei, cara, que honra, que privilégio, né? Uma oportunidade de a gente trocar experiência, uma oportunidade de eu falar um pouquinho da minha vivência clínica junto com a NSK. Então, isso não começou ontem, já tem um tempo que começou, e nossos resultados são reais, são de um dentista comum, do dia a dia. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito legal. Mário, assim, para você que está assistindo, né, eu e o Mário, o ano passado que a gente começou eu falo trocar figurinha, né, da gente Isso. começou a conversar e nós somos dentistas da mesma geração, que cruzamos a mesma universidade, a mesma formação ali, e é muito legal como eu percebi a gente conversando, como que tem sinergia o que a gente acredita, né, do que deve ser a odontologia. E eu queria te pedir para você contar um pouco, né, para quem está assistindo, para o pessoal conhecer, como que foi a história do Dr. Mário Santana na odontologia, por que odontologia, cara, que bicho que te Legal. mordeu quando você era mais jovem lá e que falou assim, pô, você é dentista. Antes de falar da minha história, eu concordo com você, a conexão foi muito orgânica. Não só porque nós somos da mesma geração, mas eu acho que a sinergia é justamente pela filosofia de vida e de lei da própria profissão. Porque é que a gente acredita na odontologia de verdade, uma odontologia séria, ética, responsável. Então, dessa forma, fica fácil conversar e ficou fácil essa conexão, justamente porque a gente tem um ideal, tem um caminho já traçado aí, uma jornada de mais de 20 anos, e com você também não foi diferente. Então, mas minha jornada dentro da odontologia, cara, começou muito antes da própria faculdade, da própria odontologia. E eu vou falar para você que eu vou contar uma história para você aqui que é inédita, eu nunca contei isso em nenhum podcast, nenhuma live, eu nunca compartilhei isso aí. E vindo para cá eu pensei, cara, como é que eu comecei na odontologia? Na verdade, foi na minha infância, cara. Eu tinha a gente chamava de tia, né? Uma tia, que não era tia de sangue, mas era uma tia. Eu tinha por volta de meus 6, 7 anos de Quando a idade. gente é criança, todo mundo é tia, É né? tia, lembra disso? Nossa geração é isso aí. E aí, cara, ela, dentista da família, né, dentista da família era muito comum, e eu adorava, cara, estar no consultório dela. E muitas vezes era para fazer manutenção, muitas vezes poderia ter uma coisinha ou outra para fazer, mas a maioria das vezes, cara, eu era um curioso. Desde criança eu fui muito curioso. E toda vez que eu ia lá, eu queria ver o equipamento, eu queria ver ela trabalhando. E como ela era muito próxima da família, ela deixava. Então muitas vezes eu ia pro dentista, que era 2, 3 quadras da minha casa, de bicicletinha, no interior de Mato Grosso, Castres, e eu ia lá para ver ela trabalhar. E eu me encantava demais, eu me apegava muito, sabe, me chamava muita atenção toda a parte operatória da odontologia. Eu nem sabia que era odontologia, né, na íntegra. E isso eu comecei a acompanhar nessa época, cara, eu acho que mexeu muito comigo, sabe. Eu queria ver parte de prótese, eu queria saber, eu era muito curioso, eu ia lá no fundo na salinha dela onde tinha as próteses totais, a cera, eu queria saber o que que era, se era gengiva, se era o que que era aquilo lá. Ela falou: "Não, isso aqui é uma cera". Que era aquele dente? Era dente de verdade? Sabe aquele O que curioso? é essa boca em cima da Que essa mesa? boca em cima da mesa? Eu era aquele curioso, cara, muito novo, aconteceu isso. Depois, passou um tempo, eu segui minha vida, segui minha jornada, depois eu mudei para Cuiabá, estou em Cuiabá há mais de 30 anos, e lá na frente, cara, eu me vi muito curioso com as tarefas e também projetos artesanais. Eu gostava muito de ver artesãos trabalhando. Meu vô, ele tinha, na época, falava oficina, né, que era um pouquinho de serralheria, um pouquinho de metalúrgica, um pouquinho de cada coisa. E ele fazia carrinho de rolimã, carrinho pra gente brincar, tudo muito artesanal. E eu me encantava muito com isso, eu me apegava muito com isso aí. Então logo percebi que eu tinha uma inclinação para tudo que era manual, tudo que era artesanal, tudo que era muito construído com capricho, com criatividade, entendeu?
Logo mais tarde, eu vi também que eu me apegava muito para a área da ciência, né? Eu não sabia ainda se era odontologia, se era medicina, mas logo percebi que minha inclinação era para odontologia. Cara, você vê como que é coisa do destino. Lá atrás começou que eu não tinha nem noção que eu ia fazer uma odontologia, mas que quando eu vi que a odontologia tinha tudo isso, tinha arte, tinha ciência, ela tinha criatividade, eu falei, E essa a tua conexão por coisas manuais manuais, também, cara, né? impressionante como me conectou, tudo que eu queria estava ali, porque eu não sabia escolher, era muito novo para escolher uma profissão. Eu acho até hoje muito Não, a novo, gente é né, muito o novo. jovem é Aham. muito novo para poder escolher uma profissão para o resto da vida, né. E então nesse momento eu me apeguei essa parte, que eu gostava muito, né, não sabia muito bem que era odontologia. Mas quando eu entrei na odontologia, Chico, logo percebi que quanto mais eu estudava, cara, mais eu me apegava à odontologia. Falar que você era apaixonado, você amava odontologia no começo? Nós estava até falando há pouco no corredor ali, né, falando: "Ó, não gostava de bioquímica, não gostava de tal matéria", mas, tinha que passar por algumas matérias, né, para focar naquilo que a gente queria no futuro. Mas eu entendi, cara, quanto mais a gente sabia, quanto mais a gente estudava, mais a gente gostava da faculdade. E quando eu me formei, não foi diferente. Hoje eu sei, que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar. E até hoje eu brinco e falo: "Será que vai dar tempo para eu aprender tudo que eu quero?" Porque eu sou um reabilitador, sou implantodontista, sou protesista há mais de 20 anos, 22 anos, e então eu precisei estudar muitas disciplinas, né, eu precisei entrar de cabeça dentro da cirurgia, na prótese dentária, da dentística, enfim, todas as áreas são importantes para um reabilitador, Sim. porque eu penso que um reabilitador completo, ele tem que ter uma visão ampla, tem que ter uma visão, um overview geral, né, um 360. Então eu precisei me dedicar muito. Então minha vida inteira, cara, foi estudo e prática, estudo e prática. Eu vivi durante esses 20 anos dentro de um consultório com a bunda no murcho. Me dediquei literalmente àquele cirurgião que muitos falam que é o viciado, literalmente vestir a camisa da odontologia. Eu vivo odontologia todos os dias até hoje e por esse motivo acredito muito que me trouxe mais entusiasmo, mais paixão e mais desejo pela odontologia. Então, quanto mais eu fazia isso, mais eu me apaixonava. Quanto mais eu estudava, mais eu criava. Então, assim, aí eu me envolvi totalmente com a odontologia. E me conta, você estava lá, você foi, que eu acredito, com a sua família para Cuiabá, quando Sim, você era jovem ainda. Aonde você foi fazer faculdade e quando você terminou, qual que era a tua motivação? legal. Eu, na verdade, na minha época, cara, só tinha um vestibular por faculdade de odontologia, um vestibular, na época era vestibular na medicina, e eu fiz intercâmbio, morei nos Estados Unidos um ano, e quando eu voltei dos Estados Unidos, eu perdi o vestibular. Não tinha vestibular. Na data que eu cheguei, tinha Tinha passado. passado. Então eu precisei estudar, fazer um cursinho mais 6 meses para prestar em outro lugar. No meio do ano tinha em Presidente Prudente. Eu acabei passando lá, depois eu transferi para Cuiabá, só queria entrar. Aí eu voltei para Cuiabá. Estudei mais uns 2 anos em Cuiabá e logo vi que eu queria um centro mais completo, um centro que tinha mais oportunidade de estudo, que eu tinha família em Ribeirão Preto, e aí falou assim: "Ó, em Ribeirão Preto, Rio Preto, Bauru, Araraquara, essa região aqui é a região realmente que você vai gostar, porque medicina e odontologia é muito forte". Realmente é uma Sim, referência até hoje, até né, hoje, são é. os polos da saúde. E eu fui para lá. Por isso que eu me mudei para Ribeirão Preto, finalizei a faculdade lá e logo me ingressei na Unesp com a PCD na minha primeira pós-graduação, que foi em implantodontia, em Araraquara. Que bacana, que Foi bacana. bem legal. E aí, Mário, formei, cara, o que que eu vou fazer, Cara, cara? esse foi o momento Porque também. sempre assim, ó, dezembro eu sou estudante, janeiro eu tô desempregado. Exatamente, é isso aí. Pessoal louco pra formar, vai dar desempregado, pô. Era mais ou menos isso. Logo, mas eu me preparei bastante, me preparei. Eu fui realmente muito focado. Eu desde criança, eu fui muito disciplinado, sabe, um cara muito caprichoso por tudo que fazia. Isso é da minha pessoa. Minha mãe conta histórias quando eu era 5, 6 anos de idade, que eu nem me lembro, mas ela conta histórias de que eu tinha essa característica que eu tenho hoje. Então, só foi a gente vai aperfeiçoando e vai melhorando, né? Então, logo antes de formar, eu fazia muitos cursos de aperfeiçoamento que na época podia fazer, por exemplo, em implantodontia, eu Sim. fazia curso de implantodontia antes, prótese dentária, então me preparei bastante para o mercado.
Você já saiu sabia. seguro. Você Saí terminou, muito seguro, você terminou cara. seguro, Eu isso é saí muito importante. seguro. E também eu tive oportunidades, né? Meu pai me proporcionou oportunidades. Isso eu acho que nós temos que levar em consideração também. Apesar de não ter nenhum dentista na família, mas ele me deu a oportunidade de morar fora, de fazer uma boa faculdade, né? De fazer outros cursos paralelo à faculdade. Então, a minha obrigação era o quê? Era dedicar, era ter disciplina. Tinha muitos cursos, era sábado e domingo, por exemplo. Então, durante a semana eu estudava normal na faculdade, sábado e domingo, curso paralelo. Então, eu fiz muito isso durante 2, 3 anos finais da faculdade. Quando eu voltei, eu tive a oportunidade de trabalhar num consultório em parceria com outros dentistas mais velhos, né. Então logo eu me ingressei no mercado e aos poucos, lógico, no começo eu atendi no primeiro ano, atendi convênio, eu fiz parcerias com porcentagem. Cara, eu fiz de tudo no primeiro ano de formação, mas logo depois do primeiro ano eu já sabia o que eu queria. Eu já realmente enxerguei meu caminho, sabia o que eu queria muito definido, muito claro, principalmente meu público-alvo. Eu tinha muito claro isso, qual é a odontologia que eu queria prestar, quem consome essa odontologia. Isso eu acho muito importante, até hoje eu falo isso para os meus alunos. Tem que ter muita clareza de qual é o público que você quer trabalhar, qual é a odontologia que te encanta, qual a odontologia que você quer viver, porque você vai viver dentro dessa odontologia. Isso é muito importante, principalmente para satisfação e felicidade plena ao longo de uma jornada. Porque, cara, viver numa odontologia 20, 30, 40 anos insatisfeito, eu acho que não tem martírio maior que esse, né, não tem um castigo maior que esse. Então acho que, desde já, eu não tive essa orientação, na verdade isso acabou acontecendo, graças a Deus eu enxerguei isso naquela época com muita clareza, mas hoje não temos nós ontem compartilhamos isso aí, né, nós temos muitos meios de acessos e com compartilhamento de conteúdos ricos, né. Esse é um deles, por exemplo, uma dica dessa é uma dica de ouro, que eu não tive na época. Então tenha clareza sobre o seu público-alvo, tenha clareza que odontologia que você quer prestar. Porque eu entendi assim, se eu quero realmente esse público-alvo, qual é a odontologia que esse público consome? A odontologia de excelência, né? Uma odontologia ética, uma odontologia de respeito, responsável. Então foi que eu fui buscar cursos para que eu me preparasse tecnicamente primeiro para entrar dentro do mercado. Não, é muito legal isso que você fala de autoconhecimento, né? Se você pega, você estava falando aqui, eu estava lembrando, né, do livro Arte da Guerra, né? Que ele fala lá que se você não conhece a si mesmo e não conhece o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. Perfeito. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, talvez você ganhe algumas e você perca as outras. Mas se você conhece a si mesmo e você conhece o seu inimigo, não tema nenhuma batalha. Eu acho que essa jornada do autoconhecimento, né, e acaba sendo a pergunta elementar de marketing, né. Pergunta elementar de marketing é sempre quem é meu público-alvo, qual é o meu produto? E o dentista ter clareza sobre quem sou eu e quem é o meu público-alvo. Cara, isso, né, não tema nenhuma batalha, você vai ser capaz de enfrentar todas e ter êxito, né. Perfeito, concordo plenamente. Inclusive, teve uma pergunta muito parecida com essa na minha comunidade. Uma dentista jovem, recém-formada de 6 meses, ela queria saber qual era uma estratégia boa de marketing. E aí, obviamente, os colegas foram compartilhando estratégias de marketing, marketing comum. Eu fui muito mais a fundo, eu fui nesse sentido. Falei, primeiramente, antes de marketing, antes de você pensar no cheirinho da sua clínica, antes de você pensar no brinde, antes de você pensar qual que se você vai fazer tráfego pago ou não, antes de você pensar sobre isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Vai para casa e se pergunte: quem é você? Quem sou eu? Quem é você na fila do pão? Cara, quem é você? Porque é difícil você falar: "Não, mas eu sei responder essa pergunta". Logo ela fala a posição, logo ela fala o título, logo ela fala algumas outras coisas que não é ela, é sobre você. E quando você olha para o espelho e tenta responder essa pergunta em 1 minuto: "Quem é você?", é difícil, cara. Se a É. pessoa não treinar isso todos os dias, é difícil ela responder. Porque ela não vai se colocar numa posição assim, pô, ela é ética, ela é responsável, ela é disciplinada, ela é constante, ela é resiliente, enfim, ela é uma boa pessoa, ela quer fazer o bem. As qualidades, cara, porque através dessa clareza de quem você é, você tem um empoderamento. O ser humano é assim, você acaba tendo uma autoestima, uma autoconfiança. Isso vem do autoconhecimento. A partir daí, podemos partir para um próximo nível, para um próximo degrau. Não que o marketing não é importante, o marketing é super importante, mas antes de eu fazer o marketing, eu preciso me conhecer. Foi exatamente o que você acabou de falar. Pô, se eu não me conheço, se eu não conheço o meu inimigo, como que eu vou pra guerra? É, Não tem como guerrear. não Você tem entendeu? como. Você vai perder.
Não tem como. Não, esse é muito legal, porque tem muito dentista que tem dificuldade, de se olhar no espelho, e entender que a odontologia vai exigir algumas coisas dele, vai entregar muitas coisas para ele, mas isso também vai ser uma construção. Total, Não é um passe de mágica, total. não é algo que simplesmente acontece. Vai acontecer se você se manter fiel às coisas que você acredita. Perfeito. E é muito comum hoje você escutar as pessoas falando de propósito. E eu sou super de acordo que realmente é importante você ter um propósito. E não é fácil Só encontrá-lo. eu não faço encontrar, não fique desesperado, porque não é assim, eu preciso encontrar agora e bate um desespero, uma ansiedade nos jovens, porque de repente não encontrou mesmo. E tá tudo bem. Pode ser que você não encontrou agora, mas se você vai em busca, se você está realmente em movimento, logo você vai encontrar o seu propósito, e que é muito importante. E às vezes até na escolha da especialidade, né. Às Sim, vezes você acaba sendo influenciado para escolher uma determinada especialidade e você se descobre: "Cara, mas essa não é a minha verdade, não é a minha odontologia, não é o meu propósito", né, e tudo bem, exato. há tempo, né. Você começou em plantodontista e hoje talvez essa já nem é Exatamente. mais a Meu sua core o seu business, core não. business, a sua odontologia. Exatamente. E por fim, além do propósito, essa clareza do seu propósito que eu acho que você tem que buscar, eu acho que é muito importante também você ter essa clareza sobre você, sobre o seu propósito e por quem você está nessa jornada. Por quem? É. É só por você? Ou de repente é para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, para o seu pai? Por quem? Por quem você está enfrentando essa batalha? Isso aí, cara, quando a pessoa tem um porquê e um porquém, te fortalece muito, sabe? Você se torna muito mais resiliente, muito mais disciplinado. Então, assim, para eu estar aqui hoje, você sabe da minha agenda como é que tá. Eu precisei fazer, mas o que eu queria muito aqui, eu estou muito feliz de estar aqui. Porque para mim é uma honra estar aqui, é um privilégio estar com você, estar com a marca que eu sempre admirei. Então, assim, tem um porquê que eu estou aqui, né? Não só para compartilhar meu conteúdo, por estar com vocês, mas também é para minha família. Sempre penso na minha família. Isso me traz uma resiliência muito grande, sabe? Eu acho que é isso que vocês precisam refletir. Esses 3 pontos é uma dica muito importante, muito legal. Mário, quem foram os seus heróis da odontologia ou quem ainda são os seus heróis na odontologia? Que legal essa pergunta, cara. Porque meu primeiro herói, cara, é meu pai. Foi quem realmente me colocou no jogo, né, porque sem ele não teria oportunidade para entrar no jogo. Eu sei que muitos logo já iriam responder: "Ah, meu professor tal, meu professor", e também é importante. Eu acho que os professores, os mentores, cara, realmente são pessoas abençoadas, são anjos que chegam na nossa vida que realmente transformam, viram a chave. Mas antes dos professores tem uma pessoa principal, né, que é o seu pai. Obviamente, antes do meu pai, é Deus em primeiro lugar, mas falando de pessoas, né, falando de, que eu convivi esse tempo, realmente foi primeiramente meu pai, mas depois, cara, teve alguns professores, é até difícil eu falar uns nomes aqui, que pode ser que eu Mas me fala o esqueça. nome do seu pai, cara. Américo, O Américo. Américo Américo, Santana. parabéns, você venceu, cara. O teu propósito É, tá aqui, cara, que orgulho. é. Parabéns, Mas Américo. há pouco nós estávamos falando, até com o Felipe, sobre, Ribeirão Preto, né, tem um cara que realmente para mim foi assim, foi a minha virada de chave dentro da cirurgia. Eu vim da cirurgia. Muitos acham que eu vim da estética, para depois ir para prevenção. Na verdade, eu vim da cirurgia. A prevenção entrou na minha vida por conta da cirurgia. Eu preparava meus pacientes, adequava o meio bucal para então operar e ter um pós-operatório, um transoperatório e um pós-operatório muito melhor. E nessa ocasião da cirurgia, cara, eu aprendi tudo, foi com o Joubert de Ribeirão Preto. Esse cara, para mim, da cirurgia, ele foi realmente meu mentor principal, foi quem eu aprendi tudo da cirurgia. Mas depois disso tem vários outros, por exemplo, a prótese foi o Sidney Kina. Sidney Kina para mim foi realmente um pai. Até hoje é meu irmão e a gente convive muito. É um cara foi muito importante nessa jornada. Entre outros, né, cara, dentro da prevenção tem vários professores que são referentes, que estão comigo hoje, eram muito distantes até então, mas hoje são amigos. Maria Luísa, Ana Cecília, entendeu? Tem vários professores dentro da prevenção que são referências, né? Mas muita gente, cara, eu tive muito contato ao longo desses 22 anos com bons profissionais, boas pessoas. Eu tive esse privilégio de conviver, então todos são muito importantes na minha carreira. Não, e é muito legal, né, eu falo isso para todos os para quem tá começando, para quem já tá, né, como é gostoso e como a gente aprende estando com pessoas que a gente admira, e é em tudo, né, seja numa técnica, seja num Sim, procedimento, seja num posicionamento, seja numa forma de conversar exato. com os pacientes ou
sabe, cada um vai deixando vai te marcando de uma forma diferente, né. Exatamente. Fora da odontologia também, Fora da né, cara? odontologia. Por isso que a gente sempre fala que mentor, cara, mentor hoje, quem tem a oportunidade de ter um mentor hoje, ele encurta muito o caminho, sabe? Ele te direciona. E o mentor, cara, ele não é aquela pessoa que vai te transformar, mas ele te direciona e ele, inclusive, muda rotas. E isso faz você se transformar. Porque quem se transforma mesmo é a própria pessoa. Mas ele é um propulsor, uma mola propulsora para você entrar no caminho certo e chegar mais rápido onde você quer chegar. Entendeu? Nessa ocasião, nesse exato momento, eu tenho muitas pessoas que estão comigo do meu lado, né? Paulo Vinícius Soares, o PV, o André Kimura, são amigos hoje, né, cara? Que nós estamos sempre trocando experiência e caminhando junto. A gente percebe que quando a gente caminha junto, a gente acelera muito mais o processo. E Mário, me conta um pouco, você tem feito um trabalho incrível, né, cara, sobre, levantando a bandeira da prevenção e Sim. falando muito sobre isso. Em que momento que você se viu que talvez o teu consultório ficou pequeno para o tamanho que você estava, você já estava apertado lá, e você começou a fazer esse trabalho de expandir, criar essa comunidade e fazer o clube da prevenção, os trabalhos de mentoria. Como isso apareceu, cara? Que momento que você falou: "Cara, vou fazer isso"? Então, Chico, na verdade, a prevenção, como eu disse há pouco, ela me acompanha desde o início. Então, já tem 22 anos que eu estou dentro da prevenção. Porque logo no início eu precisei da prevenção para dar uma modificada no que eu ia oferecer para o mercado. Bons profissionais, Chico, tem desde aquela época, muito antes de nós sermos formados, né? Sempre teve bons profissionais. E tem esses profissionais que se diferenciavam. Como que eu ia me diferenciar no mercado? Eu queria uma ferramenta para diferenciar, não era só ser apenas bom tecnicamente. Então eu precisei olhar com o cenário de uma maneira ampla, uma visão divergente para que eu conseguisse entender onde que eu poderia mexer para dar um grande diferencial. E a prevenção entrou aí. A prevenção entrou uma das ferramentas mais importantes que eu tive no longo da minha carreira. Hoje eu vejo que a prevenção é a área mais importante da odontologia, não só no ponto de vista técnico, mas no ponto de vista mercadológico, como modelo de negócio. Até naquela época eu não entendia isso, porque eu queria fazer implante, eu queria fazer reabilitação, tanto é que eu fiz reabilitação clássica por muitos anos, né? Hoje é o contrário, hoje eu evito fazer reabilitação. Você fala, peraí, e a parte monetária não reflete em você? A parte da odontologia preventiva, que é a profilaxia, é a área que mais traz recorrência para o seu negócio. Automaticamente, o LTV é muito mais alto do que qualquer outra área. Então, o lucro mesmo é o que vale, não é o preço que você cobra, não é o montante do seu plano de tratamento, e sim o que sobra no seu bolso. Isso, para mim, é lucratividade. Infelizmente, os profissionais confundem muito. Por que confundem muito? Porque a formação deles é muito técnica. Nossa formação é muito técnica. Então, o que acontece? O profissional ele pensa como um dentista. Esse é o grande problema. Então eu convido a vocês a pensarem fora da caixa, ou melhor, pensar além da caixa. Parar de pensar apenas como dentista. Porque o dentista ele pensa só em técnica, cara. O dentista ele só pensa em curar. A área curativa. Ele esquece das habilidades comportamentais, que é tão importante quanto as habilidades técnicas. A soft skill. É. Comunicação, venda, gestão, marketing, mentalidade, liderança, negociação. São todas habilidades que é fundamental para o empresário, que o empresário dentista. Não, esse lado gestor e lado dentista, né, é muito importante. Tem dentista que acha que, primeiro, que faturamento às vezes é ego, né, faturamento não significa que você está tendo sucesso, você pode estar quebrado e não descobriu, ainda. E voltar a pensar, cara, todo dentista sabe fazer uma profilaxia. Exato. E você falou do ponto de vista mercadológico e de margem, porque as empresas vivem de margem, né, aquilo que sobra, aquilo que coloca no bolso. É um produto que deixa uma margem Altíssimo, altíssima. muito Então, às vezes, alto. ele acha que, pô, preciso aprender tal procedimento, ou fazer tal técnica, ou fazer tal, que às vezes no ano ele vai ter 4 ou 5 pacientes. E legal, acho que é importante você aprender, mas existe uma outra odontologia que as pessoas precisam de redescobrir. Cara, e é uma odontologia maravilhosa. É uma odontologia muito prazerosa, porque você trabalha com saúde. Você é um promotor de saúde. E nós formamos para isso. Nós esquecemos disso. Nós somos promotor de saúde. Esse é o nosso maior ativo. Nós precisamos valorizar esse ativo. Então, você formado em odontologia, em medicina, saiba que o seu diploma é sua habilitação para você ser um promotor de saúde. E essa chancela, cara, tem muito valor no mercado. Infelizmente, os dentistas não usam isso. Você entende? Então eu usei muito isso ao longo da minha jornada. Foi aí que eu desenvolvi esse modelo de negócio.
E quando eu estava com esses professores que eu falei, que são amigos, né, que é o André Kimura, o PV e outros professores, falou, cara, você tem que colocar isso para o universo. Porque eu já estava, querendo ou não, entre aspas, uma zona de conforto. Pô, eu tinha atendido já todos os pacientes que eu queria na região, todo o meu objetivo foi alcançado, então eu já estava assim, estabilizado. Falei, cara, mas será? Será que eu realmente, eu não me via no ensino, sabe? Eu me via sempre me como clínico. Mas aí depois eu entendi qual que era o propósito do ensino. Era compartilhar tudo aquilo que eu tinha conquistado que a odontologia me deu. Então eu me senti na obrigação de compartilhar todo esse conteúdo, toda essa estratégia, esse modelo de negócio com os dentistas, principalmente aqueles que mais precisam. Então foi aí que eu coloquei pro mercado esse modelo de negócio e foi um sucesso. Nós temos um curso chamado Renovar, já está indo para a quinta edição, que vai ser em São Paulo agora, 15 a 16 de maio, em São Paulo. E com esse gancho desse curso chamado Renovar, que é eu e o André Kimura que ministramos esse curso, eu falei, cara, nós podemos ainda mais. Aí fui para o digital. Então tem um ano mais ou menos que nós estamos no digital e foi aí que nós desenvolvemos a comunidade Clube da Prevenção. É para agregar profissionais que acreditam na odontologia preventiva como modelo de negócio inovador. Então eu mostro para eles que há a possibilidade de monetizar à altura do que ele merece. Não, É esse fantástico, trabalho cara. é sensacional. E é o que você falou, é devolver aquilo que a odontologia te deu. Exato. Porque eu sei que tem muitos profissionais que às vezes ficam, cara, tá difícil, é competitivo. Mas espera aí, existem outros caminhos. E você falou da zona de conforto, né? Nada cresce na zona de Zona de conforto. conforto. Então talvez é ir para a zona do desconforto, né? É Sim. entender que você precisa de estudar outras coisas que talvez não é odontologia, mas é gestão, é marketing, Uhum. é como reinventar ou renovar o seu Inovar. consultório, a sua odontologia, o seu propósito. Muito bom. No Renovar, eu passava muito do que eu vivi na prática, como cirurgião dentista. E isso que os dentistas gostam de escutar. E quando eu me vi assim, eu falei, cara, eu posso ir além. Só que para ir além, eu precisava entrar pro digital. Cara, eu sou geração X, assim como você. Nós temos uma dificuldade maior que essa geração Y, a geração Z, e mesmo assim eu enfrentei. Foi aí que eu me tirou da zona de conforto. Eu percebi, eu sempre me provoquei, sempre eu percebi isso, que na zona de conforto não tem crescimento. E quando eu fui para essa zona de desconforto, que é o digital, eu comecei a entender um outro universo, porque é literalmente outro universo digital. Não, e a Mas gente, foi muito bom. como profissional da saúde, a gente tem muita dificuldade. Agora que você se microfona, É, já já parece que é é estranho. desconfortável, né? É Isso, é estranho. desconfortável. Mário, me conta um pouco agora, cara, como a NSK surgiu na tua jornada, na tua odontologia e como ela te influencia hoje enquanto marca, enquanto produtos. Quero Legal. conhecer a tua. Eu sei que você é um heavy user aí Exatamente, de cara. NSK de muitos anos. Cara, eu sou um admirador da NSK desde quando eu me formei. A NSK já estava na nossa vida, assim que eu coloquei o pé no mercado, a NSK já era a grande referência. Começou com os motores de implante, né? Exatamente, motor de implante. Então, para nós, é assim, era o objetivo máximo nosso era conquistar um motor da NSK. Nós éramos implantodontistas, recém-formados, mas o grande objetivo nosso de vida era conquistar um motor da NSK. Então, nós fomos trabalhando para isso, né? E fomos no caminho, graças a Deus conquistamos e vimos que realmente, cara, eu tô realmente com equipamento muito bem estruturado, muito bem estudado em todos os pontos. Desde a parte cirúrgica, posso falar por ser implantodontista, mas também na prevenção, que eu também atuo nessa área da prevenção há muito tempo. Então eu consigo fazer uma comparação entre as áreas e percebo que tudo que vem da NSK, cara, realmente é uma coisa muito estudada, é muito validada antes de ir para o mercado. Então, todos os aspectos que for pensar sobre performance, sabe? Segurança, agilidade, experiência, conforto, todas as qualidades e o principal, Chico, eu refleti muito sobre isso. Falei, cara, eu precisava encontrar equipamentos em uma empresa que pensasse dessa forma como eu pensava. E a NSK pensou no brasileiro, sabe? É um preço muito democrático. Quando eu naveguei do kit acadêmico, do QIAD mais simples, Sim. até o chinês, até grandes equipamentos hoje considerado prêmio no mercado de alto valor, né? De alto preço, high ticket. Então, hoje nós conseguimos ver no mercado valores como 60, 70 mil reais um aparelho de profilaxia. Eu acho que não faz sentido, Chico. Você entendeu? É muito difícil eu falar disso aí. Eu tenho condição de comprar, eu comprei para poder Mas não é a experimentar, realidade só da que na realidade é odontologia. odontologia. E como que eu vou ser democrático? Já que eu falo tanto sobre democracia, na hora que eu converso desde um recém-formado, como tem no meu grupo, recém-formado, até
PhD de mais de 40 anos de profissão, que eu tenho no meu grupo também, eu tenho alunos de todas as áreas, de todas as etapas da carreira. E eu acho que tem que ser assim, eu tenho que conversar desde o recém-formado até os mais experientes, né? Nossa experiência traz esse empoderamento para a gente conversar. Mas como é que eu vou falar de um aparelho que tem esse custo para um dentista brasileiro? Não combinava com a minha narrativa, sabe? De filosofia de vida. E quando a NSK colocou essa qualidade de alto nível com um preço justo como tem, é como você sempre fala, cara, todo mundo pode comprar. Por que todo mundo pode comprar? Na verdade, muitas vezes não é nem você que vai pagar, é o seu próprio paciente. Porque se Exato. você fizer aquela continha que você fez ontem, com a continha básica, cara, todo dentista pode comprar. Você entendeu? Um aparelho, cara, de alto nível para fazer uma profilaxia de alta performance. Então, cara, hoje não tem mais justificativa graças à NSK. Então, isso é minha vida, cara. Hoje eu vivo, né? A NSK faz parte como meu fotopolimerizador, como meu motor elétrico, minha magnificação, enfim, tudo isso aí faz parte. Então, sempre ela é uma marca que conecta com a minha marca. Então, eu não estou aqui à toa. Eu estou aqui realmente para representar, para mostrar para o público o porquê que realmente eu escolhi a NSK, por que ela está comigo no meu dia a dia clínico, porque faz total diferença para mim, tem total sentido. Então a gente quer isso para os outros também. Tudo que é bom para a gente, eu sempre falo para os meus alunos, olha, tudo que faz sentido para mim, eu vou passar para vocês. Você entendeu? Então, na parte de oral care, equipamentos, acesso a professores, entendeu? Renomes, eu vou passar tudo para eles. Esse é meu papel. É uma ponte, eu faço a ponte para eles. Então, por isso que eu indico, eu incentivo meus alunos a adquirirem, porque realmente eles vão estar muito seguros. E além do mais, assistência técnica, né, cara? Então isso é muito importante pra gente. Em primeiro lugar, assim, ó, assistência técnica, mas não dá assistência técnica, você entendeu? Há um contrassenso ali. É. Que é japonês, né, cara? Não, modéstia à parte, eu sou descendente de japonês, cara. Então, conectou ainda mais, porque japonês, cara, quando vai fazer uma coisa, ele faz muito bem feito. Fala pela minha família, cara. Meu avô é japonês e desde quando ele trabalhava lá no artesanato dele, ele queria fazer o melhor. Mesmo com as condições que ele tinha naquele momento, a madeira, o bambu que ele trabalhava era uma coisa muito. É do japonês isso. Então a marca, cara, NSK, ele vem desse princípio básico, muito importante. É muito legal você tocar nesse ponto de serviço. Eu só vou retomar. Eu e o Mário, a gente estava junto ontem num outro evento, a gente estava falando sobre profilaxia, né? E eu falava sobre a importância de gerar dinheiro dentro do negócio, né? Só para reforçar, para quem ouviu e ficou curioso, a gente falava assim: olha, uma profilaxia hoje, vamos pensar, um valor médio, um ticket médio para uma profilaxia poderia ser R$ 500. Ok, tem gente que vai cobrar mais, tem gente que cobra um pouco menos, mas é justo, é democrático. Sim. Se você agregar R$ 40 e você fizer 40 profilaxias, que 20 dias úteis no mês seria 2 profilaxias por dia, você já gerou uma receita adicional de R$ 1.400, você já gerou o dinheiro para você fazer o investimento que não está saindo do seu bolso. Então, esse é o bacana da democracia e de pensar o negócio como uma empresa. Sim. De você falar assim, cara, eu vou gerar dinheiro novo, é o meu paciente que está Uhum. comprando essa tecnologia. E serviço, isso está no DNA dos japoneses, né? São produtos É, feitos para durar. adorar, cara. E a única coisa que nós pedimos é que você lubrifique a sua peça de mão. Pelo menos isso, né, É, pô? é só Isso é verdade. essa é a nossa responsabilidade que a gente está transferindo para você, gente, porque isso faz a diferença. Faz. É inegável. Mário, eu sei que você trouxe um material, eu queria que você mostrasse um pouco de como é a tua odontologia com produtos NSK. Então, podemos dar uma olhada Sim, aqui? vamos lá. Aqui, cara, eu quero mostrar alguns casos pra você, casos reais, cara, casos do dia a dia, entendeu? E depois eu vou explicar também o porquê que eu faço com esse close pra mostrar pro paciente. E literalmente eu mostro dessa forma pro paciente, no telão. Isso impacta muito, porque muitas vezes, cara, pra nós é muito óbvio. Só que eu digo pra você, digo pra todos os dentistas, o óbvio tem que ser dito. Muitas vezes o seu paciente, ele não sabe que ele tem essa imagem aqui, ó, do antes na boca dele. Ele chega a ser impactado, porque ele fala: "Peraí, isso aí é minha boca? Isso é meu dente? Eu tinha isso no meu dente?" Então, ali puxa um gancho para você ter uma conscientização, uma educação. Você puxa um gancho para mostrar para ele como estava e como ele ficou de imediato após uma profilaxia, tá? E como ele vai ficar depois de uma semana, depois de 2 semanas. Então, eu mostro alguns casos reais, ó.
onde tem muito manchamento, onde tem tártaro, e como o paciente fica. Quando o paciente ele recebe essa remoção desse tártaro e acomete os black space, na verdade, é porque tirou o tártaro, ele vê e fala: doutor, ficou um buraquinho aqui. Que esse buraquinho? Tá passando mais saliva, tá passando mais ar. Cara, fazia muitos anos que ele não sabia que aquilo era dente, pô. Entendeu? Ele achava que o tártaro era dente, porque ele já acostumou com o tártaro. Então, quando ele tira e você mostra que isso é o real, isso é o dente dele, ele fica bem impressionado. Então, tudo isso aí, cara, é uma coisa muito importante. Ética, porque você está ensinando a realidade do que é realmente o dente, qual que é a textura do esmalte. Eu faço até um exercício antes da profilaxia. Eu peço o paciente passar a língua antes. Fecha os olhos, passa, essa dica é muito legal. Passa a língua nos dentes, o cara passa a língua. Para ele, muitas vezes ele pode até falar assim: doutor, tá normal. Esse é o normal, mesmo ele passando numa superfície rugosa, esse é o normal para ele. Mas depois ele vai ser impactado, ele nem sabe disso, é uma surpresa, né? Então é um gatilho daquela emoção que ele vai ter logo após o impacto que ele recebeu essa profilaxia. Então, muito importante você passar a língua, e muitas vezes ele fala: não, tá um pouquinho rugoso sim. Só que na hora que ele recebe a profilaxia e ele passa a língua, ele fala: doutor, eu nunca tive essa sensação que eu tô tendo agora. Eu nunca tive um dente tão polido como tá agora. Doutor, nunca ninguém falou o que você tá falando pra mim. Porque nunca ninguém fez isso, cara. Tirar uma simples foto, colocar na tela e bater um papo com ele. Entendeu? Geralmente a gente pega esses incisivos centrais, os incisivos inferiores, porque é mais fácil pra gente enxergar, mais fácil pra gente documentar. Mário, qual é a percepção que ele tem, o quanto isso agrega na percepção da imagem do dentista que atendeu? Porque em cima, talvez ele estava pensando no preço, que foi o que ele pagou, Exato, mas embaixo é o valor, é o exato, que ele está levando e é o que ele está levando de mensagem, né, de para promover o dentista que ganhou o paciente na profilaxia. exato, cara. E isso encanta muito ele, porque a partir desse momento que você impactou ele e que ele realmente entendeu que você é um dentista diferente, qualquer outra especialidade que ele precisar, ele vai confiar em você, mesmo que você não faça. Mas se eu não faço endodontia, mas se eu encaminhar para uma endo, ele vai confiar, porque passa a ter um relacionamento de confiança. Isso é o principal ativo que nós temos, cara, dentro do nosso negócio, é relacionamento. Não tem nada mais forte que isso. Então tem outros casos também para simular, né, para poder exemplificar as situações do dia a dia, tudo foto do depois imediato, tá? Depois imediato. Tem na parte anterior também, pô, esse cara quando ele fez a profilaxia, ele achou que tinha feito clareamento. Ele falou: cara, você fez um clareamento em mim? Eu falei: não fiz clareamento nenhum, eu só tirei mancha, cara. E aqui eu usei, pessoal, eu usei o Profimate da NSK. Entendeu? Então eu vou falar sobre ele depois, vou falar qual é o pó que eu uso, vou falar sobre o Periomate também, por que eu uso o Periomate, que hora que eu uso a glicina no Periomate, entendeu? Vou dar algumas dicas para vocês. Aqui são situações onde muitas vezes o paciente não está enxergando, porque se você for mostrar o antes para ele, ele não está enxergando. Mas quando você cora, há uma comunicação. Onde corou é onde tem a placa bacteriana. Aí você desenvolve a sua narrativa, o que é a placa bacteriana, por que forma a placa bacteriana, e você constrói uma educação, um educacional. Dessa forma, você conquista o seu paciente, você conecta, você tem rapport com o seu paciente. Dessa forma, esse paciente realmente vai virar seu fã e seu advogado. Sabe uma coisa que é legal? Na nossa época, né, Aham, lá de graduação, o evidenciador de placa parecia que era algo para as crianças, para ensinar a importância de escovação. Acredito que num determinado momento isso se se perdeu. perdeu. E eu vejo nos últimos anos, muito pelo trabalho que você tem feito, que o Tabuzi tem feito, de voltar a se falar sobre, cara, o quanto isso é um Exato. recurso de educação do paciente que ajuda a vender, ajuda a mostrar a importância, né. Simples, né, cara? Uma coisa Simples, super simples, entendeu? Que é, simples, que é antigo, mas que comunica. Então você simples. mostra uma foto dessa, a pessoa fica chocada, porque ela vê: cara, realmente eu não estava enxergando, porque você é dentista, vocês são dentistas, estão enxergando ali tártaro, placa, mancha, beleza. Mas você acha que o paciente enxerga? Não. Agora, quando você evidencia, o paciente enxerga. E quando ele vê o depois, ele se encanta. Então tem outros casos também, casos de antes, depois, imediato e um depois de um dia, como que o paciente já volta, já vem praticamente cicatrizado. Quando ele vê isso, fala: doutor, minha vida mudou. Porque o hálito muda, de repente a textura mudou, o prazer, o conforto que ele está tendo agora com os dentes dele muda totalmente. Então você literalmente, com um procedimento que para a maioria dos profissionais é muito simples, até inclusive delega essa função, depois nós podemos falar sobre isso, para não delegar essa função.
por tão rico que é esse momento com o seu paciente, mas que encanta. Depois de um dia, 2 dias, uma semana, sabe? Mesmo aqueles casos mais problemáticos, uma gengivite severa, até uma periodontite, logo você tem a cura dessa doença e o paciente ele se conecta muito com você. Situações como essa aqui, você ganha um jogo de reabilitação. Eu já tive muitos casos de reabilitação full, eu ganhar o jogo do mercado, porque o paciente confiou. E eu uso uma estratégia. O paciente às vezes não conhece você. O paciente ele acha você muito jovem, o paciente ele não conhece o seu nome, não conhece a sua operatória ainda. Essa é uma oportunidade para ele te conhecer. É como se fosse uma degustação. As empresas não fazem degustação no mercado, tem Sim, vários tipos de degustação, tem sim. um test drive. Tudo isso, pessoal, é para o paciente, para o cliente conhecer o produto da empresa. Então, se ele joga um carro na sua mão para você fazer um test drive, pode ter certeza que ele confia muito no produto dele. E quando ele confia no produto dele e você faz um test drive, você deseja aquele carro. Então, existe toda uma narrativa, toda uma estratégia por trás da degustação. Isso vale para alimentos, isso vale para equipamentos, entendeu? Um dia que você pegar, por exemplo, qualquer equipamento da NSK, você não vai querer, vai ser seu desejo de consumo, porque realmente é encantador. E o dentista pode trabalhar dessa mesma forma, super honesto. Então, qual que é a minha degustação? Profilaxia. Quando eu jogo isso aqui na mesa, com certeza ele vai desejar isso aqui sempre. Que paciente que não quer ficar saudável? Que paciente que não quer ficar mais bonito? Que paciente que não quer ter um hálito gostoso? Que paciente que não quer se sentir seguro? Todo mundo quer, só que muitas vezes ele não sabe. E é você, professor do seu paciente, que vai ter que contar isso para ele. Vai ter que educar ele, vai ter que conscientizar ele. E a partir daqui, o resto, preço já não importa mais. Muitos profissionais me perguntam muito, cara, sobre o preço. Como que eu consigo realmente cobrar 3, 4, 5 vezes mais que o mercado tradicional? E eu conto o segredo. O segredo está aqui, pessoal. Está na estratégia. Está na estratégia de conscientização e educação. Negócio, qualquer tipo de negócio, funciona da mesma forma. Ah, Se o seu cliente não tiver clareza do poder do seu serviço, você não tira o dinheiro do bolso dele. Ele não se incomoda para tirar dinheiro do bolso, para te dar dinheiro, se ele realmente perceber valor no que você está oferecendo para ele. Se ele não perceber o valor que você o benefício que ele vai ter com o seu produto, com o seu serviço, ele, com certeza, é a hora de ele falar, tá caro, é onde ele não fecha o tratamento, não fecha o serviço, pode ter certeza que ele não percebeu o valor necessário. Então, invista muito nisso. Invista nessa expertise, que com certeza vendas vai se tornar uma coisa super normal para você, que eu sei que é um tabu, principalmente para brasileiro, uma coisa que incomoda bastante os dentistas, porque não são treinados para isso. Mas parte desse princípio da honestidade, da transparência, da clareza, fazer um jogo leve. Dessa forma, você vai se comportar com muito mais naturalidade e você vai converter muito mais. Para você alcançar todos os resultados, eu tenho um videozinho aqui para mostrar para eles vamos como ver. que a gente faz no dia a dia. Veja bem, olha lá. Aqui nós estamos já preparando nosso evidenciador, então nós estamos aqui passando agora em cada superfície. Geralmente, como é mais a parte educativa, nós colocamos mais nos anteriores, não precisa ser os posteriores também. Quer colocar nos posteriores? Pode colocar, às vezes, o que você quer mostrar alguma coisa, mas às vezes a gente coloca só nos anteriores a fim de uma comunicação melhor, tá? Então nós vamos passar com delicadeza, passa em todos, tá? Passa no superior, passa no inferior, e aí acontece uma mágica, né? Quando você vai lavar, o paciente não está esperando isso, porque ele não conhece. Por isso que é importante a comunicação, essa educação, para mostrar para ele o que é isso aí. Capaz ele até assustar com essa cor, porque fala, nossa, tá pintando meu dente, fazendo uma limpeza, né? Como assim? Então a profilaxia vai começar a partir daí, porque quando você faz essa lavagem, né, nós conseguimos mostrar para ele a placa madura, a placa mais recente, né? Então tudo isso aí é uma comunicação que a gente faz para ele poder ser impactado de verdade. E aqui usando o ProfMate de primeira mão, tá? Só abrindo uma aspas aí, né? Parece que na profilaxia é tudo tecnologia japonesa, né? Porque aquele é um evidenciador da GC, que é Oh, desculpa, japonesa. sim, da GC, Da GC, que é japonesa. exatamente. Então aqui, ó, você já consegue ver removendo. Muitas vezes você pode mostrar esse vídeo para ele depois, entendeu? Você pode mostrar para ele, ele vai conseguir ver como é que realmente remove a placa. Das próximas vezes, eu não faço isso sempre, mas da próxima vez, provavelmente vai vir muito melhor do que agora. Aqui eu peço para minha secretária colocar o dedo para proteger, consigo colocar uma gás na parte da lingual para também proteger os tecidos mole, como por exemplo língua, gengiva, lábio.
Então, assim, com muita delicadeza, eu consigo fazer nessas canaletas que existem nas incisais, onde acontece o manchamento também. Então, nós entramos ali com pó, tá? Esse caso é o pó Flash Peer, tá? Que é um indicado para o Profimate. E aí trocamos aí para fazer uma apresentação para vocês também do Periomate. Usamos aí a glicina, que é o indicado pelo fabricante, então é muito importante. É um questionamento muito grande, sabe, Chico? As pessoas perguntam, mas eu posso usar a glicina no Profimate, ou posso usar o Flash Peer no Periomate? Não, pessoal. Eu acho que você tem que seguir exatamente como o fabricante está indicando, está pedindo, tá bom? Então, aqui E só usando. para ficar claro, né, para você que está assistindo, né, a glicina, ele é um pó que foi pensado, o tipo de partícula ele é bem menor Bem do menor. que a partícula do carbonato de cálcio que você tem no Flash Pro, e é para ser mais delicado onde precisa ser delicado, Sim, né, para fazer uma limpeza subgengival. Pode usar para fazer profilaxia supra? Pode. Só que como ele é mais fino, você vai ter um consumo muito muito maior. maior. E o próprio carbonato de cálcio já resolve a tua vida ali, Exato. né. Quando eu uso, Chico, nesse caso ali eu usei, por exemplo, eu usei o Periomate, eu usei o glicina, porque ali tinha resinas compostas, entendeu? Então, nesse caso, quando tem superfície mais esmalte Exato. vulnerável, uma dentina exposta, que tem um manchamento, ou de repente uma resina, né? Nesses três casos, esmalte vulnerável, dentina exposta, resina composta, ou de repente um provisório, aí eu uso glicina para poder ser menos abrasivo, Pega essa tá? dica aí, pessoal, É muito boa. legal. Agora, obviamente que subgengival ele foi desenvolvido para isso. Inclusive, tem uma ponta descartável, tá? Que você compra, tem reposição também, que você direciona diretamente na raiz. Então, assim, é legal porque você protege os tecidos moles, entendeu? Então, ele já foi desenhado para isso. Eu acho que é muito interessante também essa tecnologia que foi desenvolvida pela NSK, tá? Então, aí passando o jato, obviamente que o posicionamento é interessante. No caso da glicina, eu posso direcionar para o suco subgengival? Com certeza, eu posso direcionar. Já o Flash Peer, não. Né? A gente procura direcionar mais para a coroa mesmo, para não ir subgengival, obviamente, porque eu tenho um pó especial para essa ocasião. Então, nesse caso, tinha resina ali, depois acabamos fazendo o polimento, muito importante, e esse é o resultado final. Começamos um trabalho. Essa é a primeira consulta. Então, não fiz nada ainda, não fiz restauração, tem cárie, tem infiltração, tem ausência dentária, tem muita coisa para fazer. É um caso que vai começar a reabilitação. Agora, você concorda comigo que minha avaliação, meu exame clínico não melhora? A partir de agora, eu não consigo examinar, eu não consigo fazer um odontograma muito mais seguro para poder dar um parecer para o meu paciente muito melhor? Então, essa situação ela é muito importante até para você começar um tratamento. Então, o que eu faço? Essa dica ela é bem legal. Antes de eu passar o plano de tratamento, antes de eu apresentar o plano de tratamento para o paciente, quando ele vem na primeira consulta, eu faço toda uma anamnese ativa, faço uma escuta ativa, faço um bom diagnóstico, um bom odontograma, peço exames complementares. Antes de vir o exame complementar, eu lanço mão da profilaxia, por 2 motivos. Primeiro motivo, para eu reavaliar ele, para realmente ver se aquilo que eu avaliei na primeira consulta foi verdadeiro, se bate com o meu diagnóstico. E segundo motivo, para encantar ele. Porque quando ele passa na minha mão e faz uma profilaxia de alta performance com todo esse equipamento, esses pós personalizado, uma profilaxia personalizada e individualizada, ele vê que eu sou um profissional diferente. Ele passa a ter uma percepção de valor pela minha odontologia. Então, automaticamente, quando eu vier com um plano de tratamento completo, seja ele laminado cerâmico, seja ele restaurações, qualquer tipo de trabalho que eu for oferecer para ele dentro do que nós planejamos, a probabilidade de fechamento é muito maior. O paciente ele já está muito mais confiante. Ele acredita muito na minha operatória já, porque ele já passou por uma experiência muito diferente. Ele olha para você e fala: Cara, nunca ninguém fez uma profilaxia desse tipo. Nunca ninguém me tratou desse jeito. Nunca nem explicou como é que passa Sim, fio dental. Nunca ninguém passou uma sim. orientação de higiene bucal para mim. Pô, o Dr. Mário fez tudo isso. Então ele é diferente. Você concorda que eu tô com um passo a, a, Não, e sai de da vantagem? resolutividade clínica e expande para atenção e para uma experiência que é onde muitas pessoas não estão fazendo. É a diferença que faz a Exatamente. diferença, né. Exatamente. Como elas não estão fazendo, você passa a ser muito diferente, que seria o básico, né? É. Isso seria o normal. Acho que todo mundo teria a obrigação de fazer isso.
mas na verdade não faz. Não, e é a prevenção, É na verdade, prevenção, né? pô. Essa Já educação começa é a aí. prevenção, né? Já começa aí. Muitos pensam assim, o cara tá com infiltração, tá com cárie, tá com isso, tá com aquilo, não vou nem falar isso agora. Não, é agora que você tem que falar, porque você consegue mostrar para ele por que que ele chegou nesse cenário. Por que aconteceu isso com ele? Porque muitas vezes pode ser culpa dele, lógico, pode ser culpa dele também, mas grande parte da culpa é de quem não conscientizou, quem não educou ele. Infelizmente, às vezes ele não teve nenhuma orientação de como escovar um dente, às vezes foi de pai e mãe, você entende? Mário, infelizmente, né? Eu já recebi pacientes com. Acabei de fazer o clareamento dental. Você batia o espelho e você falava assim: não é possível. Doença periodontal, placa. E falou assim: não, eu terminei. Eu saí de um outro colega, fiz o clareamento Exatamente. lá e vim aqui porque tem que fazer isso ou aquilo outro. Acontece. Acontece, né, cara? E acontece muito também, cara, o cara fala assim, eu venho para uma consulta, e aí tem muita mancha, tem placa, e de repente fala: "Não, mas que o doutor falou que isso aqui não sai". E você vê que é mancha extrínseca, você vê que realmente falta. De repente, por competência técnica, de repente porque o cara não tem um aparelho como o nosso, por exemplo, né, como o NSK, então aí que tá o grande diferencial. Quando você usa, por exemplo, um Profimate com Flash Pure, além de um conforto pelas partículas, porque as partículas do Flash Pure são as partículas esféricas, traz um conforto muito grande, não tem aquele gosto salgado, aquela queimação no lábio do Sair com a paciente. boca seca amarrada, né? Você sabe o que eu tô falando? Queimação, não tem isso. Fala: "Mas que pó que é esse?", sabe, não tem aquele gosto marcante. Então o cara fala muito suave, então ele fica apaixonado pelo pó, entendeu, mas ele acarreta isso a você. Então, porque foi uma surpresa, foi uma arma oculta que você tinha, que você apresentou ali pra ele, tanto no ponto de vista de equipamento, né, quanto no ponto de vista também do insumo, do pó. É um diferencial. E obviamente que o resultado da operatória vai ser muito melhor. Então eu vou ter resultado ali, eu vou conseguir ter eficiência, eficácia. Então, assim, na maioria das vezes, para não falar sempre das vezes que o paciente vem com essas manchas extrínsecas e fala assim: "Não conseguiram tirar", eu entro com isso aqui e eu encanto ele. Eu já saio na frente na minha conversão no mercado. Então são vários pontos, cara, vários pontos de contato, são vários fatores que envolvem um fechamento. Por que meu índice de fechamento é muito alto? Porque pela experiência que a gente já tem, a gente consegue olhar todo o cenário. A gente consegue aparar todas as arestas, né? Então, assim, não deixa nenhuma ponta solta. Então, dessa forma, o paciente ele vê que realmente é um profissional diferente, é uma odontologia diferenciada do mercado. E com certeza você, dessa forma, ganha o seu paciente e fideliza pro resto da vida. Que bacana. Mário, estamos encaminhando aqui para o nosso fechamento desse episódio. Dito isso, dito o trabalho, o contato direto que você está tendo aí com dentistas de todo o Brasil, quando você olha para a odontologia daqui a 10 anos, cara, dado número de profissionais, aumento da competição, pressão por preços baixos, novas modalidades chegando, odontologia digital, harmonização, alinhadores, o que que você projeta para a odontologia, cara? Primeiro ponto, Chico, por que que eu acredito tanto na odontologia preventiva? Porque a odontologia preventiva, cara, em primeiro lugar, é um universo. Não é profilaxia apenas, pessoal. Está envolvendo várias áreas, como CEP, odontologia do esporte, o sono, saliva. São várias áreas que você tem a oportunidade de trabalhar. E ainda, cara, é um mar azul. Muitas oportunidades dentro da odontologia preventiva. Cara, você falou odontologia hospitalar, o que vai diminuir a morbidade, você ter protocolos dentro do hospital para os pacientes que estão acamados Exato. e que, cara, uma simples profilaxia, um simples cuidado. Às vezes, cara, passar um cotonete com clorexidina Já ajuda. já ajuda, Já é já é prevenção. A prevenção. prevenção, cara, tá na oclusão, a prevenção tá na reabilitação, a prevenção tá em vários pontos. Então, cara, essa é uma área atemporal, não sai de moda, não é modismo. Então essa é uma área que eu incentivo muito e reafirmo que pode investir, que não só você vai ser feliz tecnicamente, porque suas outras especialidades elas vão ter um resultado muito melhor, como também no ponto de vista mercadológico, você vai ser muito feliz com a odontologia preventiva. Então eu vejo daqui para 10, 15, 20 anos a odontologia preventiva em alta. Nunca teve tão em alta como agora. Daqui para 2030, tem mais de 40 bilhões de dólares que as empresas estão investindo na odontologia preventiva. No último IDS, eu nem tive lá, mas todo mundo que esteve lá me falou que metade da feira era tecnologia e inovação e metade da feira era prevenção. Não, foi incrível, foi incrível. O Não foi EDS isso? foi Foi incrível. isso, né? O que voltou a se falar com força sobre prevenção, eu acho que é realmente uma tendência e
se as pessoas prestarem atenção, né, quem chegar primeiro vai beber água limpa, né? Exato, cara. E se você olha esse cenário, não só da odontologia, o cenário da medicina também, fala-se muito hoje em wellness, em estilo de vida, preservação, prevenção. Tá se falando muito isso em todas as áreas da saúde. É a bola da vez, cara. Todo mundo quer viver mais, quer longevidade. As pessoas estão se cuidando mais, você entende? Então, assim, invista nisso. Invista no estilo de vida do seu paciente, invista nesse cuidado, porque o paciente, cara, ele tá carente de cuidado. Então, eu vejo daqui para 5, 10, 15, 20 anos, cara, o cenário da odontologia preventiva cada vez mais forte. E eu vi uma frase da NSK, e eu gostei muito, eu acho que condiz muito do que eu prego. E vocês colocam na página que facilitamos a vida de quem transforma sorrisos com tecnologia e inovação. E eu me vejo assim, cara, eu me vejo daqui para o resto da minha carreira ajudar pessoas, ajudar profissionais a conquistarem seus objetivos, transformando vidas, transformando sorrisos, sempre com tecnologia, inovação, com marcas como, por exemplo, a NSK, junto com a sua marca, porque você é uma marca trazendo bem, não só para a sua carreira, não só para o seu negócio, mas principalmente para os seus pacientes. Então, é dessa forma que eu vejo uma odontologia muito próxima, muito próspera, uma odontologia incrível para o resto da nossa carreira aí. Cara, eu não tinha visto e que legal, né? Porque assim, essa frase fui eu que escrevi, tá? Foi? Foi. Olha que coincidência, Quando eu eu não cheguei, sabia disso. quando eu cheguei, eu tô na NSK desde 2024 e tinha lá, acho que tá no Instagram, se me engano Isso, é tá o no Instagram que Instagram. dá. É, empresa japonesa, blá blá blá. Cara, não é isso. Cara, que legal, olha E, só. e eu falei assim, cara, quem nós somos? Daí eu tava aqui naquela mesa que tá ali atrás, né? Eu falei assim, cara, quem é a NSK? O que a NSK faz pela odontologia? E eu escrevi, né? Facilitamos a vida de quem transforma sorrisos com tecnologia Que e legal, olha inovação. só. E que legal que isso tocou, foi Natural. inesperado, eu não tinha visto e pode pôr ali, Francisco Eu vou Rego. colocar ali, cara. Faltou isso aí, faltou. E Muito isso, bom. isso é real, cara, porque eu acho que o dentista ele tem que se inspirar nisso. Acreditar na odontologia, cara, porque se ele acreditar na odontologia é incrível, a É gente sabe incrível, a disso, cara. odontologia é Vai trazer maravilhosa. muita coisa boa pra eles, você entendeu? E isso depois, se eu puder deixar uma mensagem final, cara, essa mensagem eu sempre gosto de deixar porque eu vivo isso, e isso que me trouxe até aqui, eu acho que com certeza vocês também vão, se vocês usarem com o maior bom senso e aplicar, e lembre-se que a odontologia leva tempo, e faz isso constantemente com o tempo, você, em primeiro lugar, desenvolver o autoconhecimento. Invista no autoconhecimento, se conheça muito bem. Invista em hard skill e soft skill, as habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Isso vira o jogo. E terceiro e último, você tem que aprender, reaprender e reaprender e aprender novamente. Sabe? Você tem que ter essa flexibilidade. Tem muitos profissionais que estão enraizados no que ele aprendeu há 20, 30 anos atrás e não têm a capacidade, a humildade de mudar. Ele aprendeu. Ele precisa desaprender para reaprender novamente. Você entende? Porque o mundo muda, cara. A odontologia mudou. Então é importante aprender, mas é importante desaprender para você aprender novamente, para reaprender. Então esse é o terceiro ponto. Então aprender, desaprender e reaprender novamente. Eu acho que esses 3 pontos, se o profissional investir e entender como é que isso funciona, vai trazer bons frutos para ele e um sucesso na carreira. Mário, obrigado da visita, obrigado desse papo. O tempo voa quando a gente começa a conversar. É, Eu queria te pedir, quem quer aprender, reaprender, quem quer renovar, aonde legal. que encontra, como que te contacta, deixa os teus contatos aí, como que a Legal, pessoa te chega até você. show. Meu principal contato hoje é pelo Instagram, nós temos várias plataformas, eu tô no Spotify, eu tô no YouTube, eu tô no TikTok, mas a principal plataforma mesmo realmente é o Instagram. Ali na bio tem um link para você entrar na comunidade Clube da Prevenção. O Clube da Prevenção, cara, é gratuito, fica aberto para todo mundo. Nós temos outra comunidade, que é a comunidade fechada, porém essa, ali eu compartilho conteúdo de saúde, né? Obviamente de odontologia e também de empreendedorismo, que é um tema que eu gosto bastante. Eu acho que faz total sentido para o seu negócio, para a sua jornada como dentista. Então, fica aberto aí, pode me chamar no particular, no privado, no direct, que eu respondo. Eu mesmo respondo, sempre quando dá, porque eu sei que é um movimento muito grande, mas a minha intenção realmente é ajudar vocês, porque se eu cheguei, qualquer um pode chegar também. Muito obrigado, Mário. Tá bom? Gente, sigam o Dr. Mário, um dentista incrível, tá sempre postando material muito incrível, falando sobre odontologia, falando sobre prevenção. E chegamos ao final desse Clube da Prevenção, Create, podcast da Exato. NSK.
Mas muito obrigado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenham aprendido um pouco dessa troca de figurinha, como eu gosto de falar. Dr. Mário, satisfação, muito obrigado de estar aqui, de ter vindo lá de Campo Grande, Cuiabá, para nos visitar, para passar esse tempo conosco. Assistam os nossos episódios na plataforma da NSK, no YouTube. Sigam o Dr. Mário, sigam a NSK. Um abraço e até uma próxima. Chico, obrigado, NSK, obrigado a todos que acompanharam aí. Valeu! Fique com Deus.